No vídeo de hoje eu vou te ensinar como utilizar o ChatGPT para criar petições. Então pega o cafezinho e bora pro vídeo. Salve, salve, vossas excelências! Aqui quem vos fala é João Varenga, o seu legal designer de plantão. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com o nosso amiguinho ChatGPT e eu vou mostrar para vocês a forma mais apropriada de se criar uma petição utilizando o ChatGPT. Antes de começar, eu vou deixar aqui algumas considerações, como sempre. Eu não irei me aprofundar muito em termos técnicos e teóricos sobre o ChatGPT. Eu já fiz um vídeo em que eu falo bastante sobre isso, que eu explico com mais profundidade. Foi o vídeo em que eu ensinei a criar um prompt automatizado para simplificação de cláusulas contratuais, aplicação do legal design. Eu vou deixar o cardzinho aparecendo aqui em cima para que vocês possam ver depois do vídeo. Para o vídeo de hoje, eu vou apenas fazer algumas ressalvas, na verdade, eu vou relembrar alguns pontos importantes sobre o ChatGPT para que a gente possa trabalhar de uma forma mais consciente do que a gente está fazendo. A primeira coisa que eu quero relembrar a vocês é que o ChatGPT é uma inteligência artificial, ele não possui pensamento crítico, então não esperem que o ChatGPT venha com uma ideia mirabolante e ultra inovadora. Isso provavelmente não irá acontecer, porque ele trabalha com base nos dados que ele obteve em seu estágio de aprendizado, esse que foi até setembro de 2021, pelo menos para a gente que utiliza o ChatGPT na versão gratuita, nós não podemos esquecer desse detalhe. Existe para quem usa a versão Pro, a versão paga do ChatGPT, plugins que permitem que o ChatGPT faça pesquisas na internet em tempo real. No nosso caso, no meu caso pelo menos, isso não é possível porque eu não tenho essa versão paga, mas a versão gratuita já supre bastante as necessidades. A gente só precisa ter em mente isso, porque como a gente está fazendo como nós vamos fazer hoje uma petição aqui, a argumentação pelo menos, a gente tem que saber que se houve uma mudança na lei ou algum julgado, alguma coisa nesse sentido, posterior a setembro de 2021, o ChatGPT gratuito não irá saber. Então a gente tem que ter isso em mente. Outra coisa que é importante a gente ter em mente é que o ChatGPT ele não vai substituir o advogado. O ChatGPT aqui, na minha opinião, ele deve ser utilizado como um assistente jurídico. Então a gente vai utilizá-lo em busca de ajuda, de uma forma de potencializar e agilizar o seu trabalho como advogado, como advogada. Belezinha, tendo dito isso, nós vamos aqui iniciar um novo chat, já está aqui com um novo chat, vocês podem ver que na verdade quando eu fiz uma série de 3 vídeos, a minha intenção era criar um prompt automatizado para a criação de petições, mas eu não obtive sucesso. Porque quando se trata de petições, existem diversos fatores e existe uma complexidade toda que com o ChatGPT gratuito eu não fui capaz de fazer. Eu não sei se é possível fazer isso com o ChatGPT pago. Não vou dizer nem que sim nem que não. Mas com a versão gratuita eu particularmente não consegui. Eu também não tenho um profundo conhecimento, né, sobre o ChatGPT, então não consegui. O que eu consegui foi desenvolver uma forma de conversar com o ChatGPT que ele vai nos auxiliar a montar essa petição. Então, como que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou colar o prompt que eu já fiz. Essa narração aqui, porque o que acontece? O ChatGPT a gente tem que ser o mais específico possível e fornecer o máximo de informações possível para que a resposta dele, as sugestões dele sejam o mais corretas possível. A gente tem que dar o máximo de informação para ele. No caso aqui, vamos começar com essa primeira parte aqui.
Atue como advogado consultivo especialista em direito do trabalho, com profundo conhecimento na legislação brasileira, e analise os seguintes fatos. Atue. Atue é um verbo, é um pedido muito específico para o ChatGPT, e é a melhor forma da gente fazer com que ele trabalhe dentro do que a gente espera. Então, aqui no caso, eu quero que ele atue como advogado consultivo e especialista em direito do trabalho, com profundo conhecimento na legislação brasileira. Faz toda a diferença você pedir para ele atuar como uma determinada profissão, tá? Ele vai vestir a camisa e ele vai te dar uma resposta como se fosse, aqui no caso, um advogado consultivo. Eu fui bem específico sobre direito do trabalho, porque o exemplo que eu vou usar aqui é de direito do trabalho. Se você trabalha com direito de família, direito criminal, você faz a adaptação. Não vai fazer diferença. A segunda parte, que é muito importante, terceira parte na verdade, é a legislação brasileira. O conhecimento do ChatGPT é global, então a gente precisa especificar que se trata da legislação brasileira. Eu não sei se vocês já fizeram algum teste com o ChatGPT e esqueceram de mencionar a legislação brasileira ou algo do tipo. Se você fizer uma pergunta aberta sobre direito do trabalho, por exemplo, ele vai te responder. Na resposta dele, ele vai ressaltar que existem diversas interpretações em diversos lugares do mundo, então você precisa ser mais específico. A utilização do termo legislação brasileira nesse prompt foi justamente para melhorar o funil do nosso prompt. E por último, eu fiz a primeira ação que eu quero que ele faça, que eu quero que ele analise a narração dos fatos. Essa narração dos fatos aqui, eu peguei em um modelo na internet, porque eu fiz uma pesquisa para não usar nada pessoal, e eu achei esse modelo em que o autor fez uma descrição bem pormenorizada nos fatos e veio bem a calhar. No caso hipotético que a gente está trabalhando, uma mulher, ela trabalhou para uma determinada empresa com um contrato indeterminado e de forma verbal, sem assinar a carteira de trabalho dela, e ela veio a ser demitida. Ela tem um valor aqui que ela recebia por semana. Essa mulher, ela estava grávida. Enfim, existem diversas outras explicações nessa narração. Eu achei bem completa, então eu achei que seria ideal para a gente utilizar hoje, porque a gente precisa de uma narração com o máximo de informações possível para mitigar a possibilidade de haver algum erro na resposta do ChatGPT. E por último, eu fiz uma nova pergunta aqui para ele: quais seriam os direitos da reclamante? Aqui no caso, como eu já falei, a gente tem o primeiro prompt aqui, que eu peço para ele atuar como um advogado especialista em direito do trabalho, ressaltando a legislação brasileira, e peço para ele analisar a narração dos fatos. Depois eu peço para que ele nos avise, nos fale, nos conte quais seriam os direitos da reclamante aqui, de acordo com a narração dos fatos. Então eu vou apertar o Enter e vamos ver a resposta do nosso Tamagotchi jurídico. Ele vem aqui com o reconhecimento do vínculo empregatício, salário mínimo. Ele ressalta por conta do salário dela, que é menos do que o salário mínimo nacional, jornada de trabalho, a gravidez, as verbas trabalhistas, estabilidade provisória, reintegração ou indenização e danos morais. Aqui, dentro do modelo que eu tomei como referência, o modelo que esse doutor fez, está tudo de acordo com isso. Salvo engano, eu acho que ele não pediu, ele não entrou na questão do salário, tá? Mas aí, porque o que acontece? Quando o cliente chegar para você vai contar um fato, você já vai ter uma noção dos direitos dele, né? Até porque cada um tem o domínio da sua área. Aqui no ChatGPT, eu começo pedindo isso para que a gente crie uma situação, não, mas para que a gente crie o clima, para que a gente crie o clima para ele passar para a gente informação. Eu não vou pedir para ele fazer um modelo de petição, porque todas as minhas tentativas com o modelo de petição não foram frutíferas. Eu
não consegui fazer com que ele começa muito bem, ele vem com o endereçamento, a qualificação, a narração dos fatos, ele pega a narração dos fatos que eu passei para ele. Quando chega na parte dos direitos, ele embanana no meio de campo e pula direto para os pedidos. Aí depois eu tenho que ficar pedindo em cima de novo para ele corrigir, e fica uma coisa muito trabalhosa. Eu não achei que isso era uma forma eficiente. Então, o que eu penso? Todo mundo, todo advogado, já tem um modelinho dele ali pronto. Você já tem um pedido, por exemplo, de gratuidade de justiça. Então, toda petição, toda ação que você for, todo processo que você inicia, você vai, invariavelmente, pelo menos eu faço assim, eu reutilizo aquele pedido de gratuidade de justiça. Por exemplo, ou um pedido de tramitação prioritária, ou de honorários advocatícios. Eu já tenho aquele modelinho básico e eu reutilizo, fazendo adaptações de acordo com o caso concreto, com o caso que eu estou trabalhando. Então, isso é uma prática, pelo menos até onde eu vejo, né, com conhecidos e conhecidas, que é uma prática comum. Então, aquele modelo, aquele esqueleto, a gente já sabe. A qualificação é muito fácil, a gente não precisa que o ChatGPT faça para a gente. Se a gente tivesse uma dúvida sobre qual ação fazer, por exemplo, a gente poderia perguntar aqui para ele. Como é uma reclamação trabalhista, não faz muito sentido a gente perguntar, mas se fosse um caso de o que eu sempre utilizo aqui, que inclusive eu utilizei, foi o segundo vídeo sobre como transformar o ChatGPT em um assistente jurídico. Eu vou deixar o link aqui na tela e eu vou até mostrar para vocês porque eu tenho aqui ainda. Foi esse prompt aqui automatizado. Aqui no caso era direito de família, toda aquela questão de você construir um prompt o mais específico possível. E aqui eu passei para ele um caso hipotético e perguntei o que pode ser feito nessa situação. Ele me mandou aqui para ver. A primeira coisa que ele fez foi a revisão dos alimentos. Então aqui a gente já saberia que a ação ideal para esse caso seria uma ação de revisão de alimentos. Eu deixei o card, se vocês quiserem, dêem uma olhada depois e utilizem também este prompt aqui, que ele é muito bacana, ele é automatizado, você só precisa botar aqui a narração dos fatos, ele já vai te dar o que você precisa fazer, ou quais são os direitos e tal. Aqui no caso, o que a gente vai fazer é um pouco mais simples, vai ser demorado, mas não tem como a gente fugir desse trabalho. Eu vou copiar aqui rapidamente. O segundo prompt é um prompt bem simples mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui nessa conversa e vou botar assim: crie a argumentação jurídica apontando dispositivos legais pertinentes para o tópico. E vou escolher o tópico aqui: vínculo empregatício reconhecido. Vou botar aqui. Tópico 1. Pimba. Aqui ele vai te dar a fundamentação legal. Eu recomendo que vocês deem uma olhadinha em relação à jurisprudência, tá? Como é súmula aqui, eu fiz um teste anterior e ele recomendou a súmula 244 por causa da ilegalidade do como é que fala? Da gravidez, né? Da demissão ilegal que teve, porque ela tinha estabilidade. E eu conferi, realmente estava certo. Aqui eu não vou fazer essa consulta nesse exato momento, mas, né, a gente dá uma olhadinha isso aqui. Aqui ele já dá pra gente a fundamentação legal. Então só o que cabe a gente aqui fazer é adaptar. Então beleza, aqui a gente já tem o vínculo empregatício. É só uma questão de adaptar, isso é muito rápido, já vem com a fundamentação legal. Tem um modelo que eu aprendi na época que eu estava fazendo o curso preparatório para a prova, na verdade, que eu fiz. A minha segunda fase foi Direito do Trabalho. Então, o modelinho que é o modelo, inclusive, que eu sigo até hoje. Óbvio que dependendo da complexidade do caso, você tem que escrever um pouco mais. Mas o importante para a gente fazer é o seguinte: não preciso nem dizer que vocês provavelmente já sabem, mas a gente faz aquela introdução mostrando o direito que foi ferido, a gente mostra a previsão legal que resguarda aquele direito da pessoa, que faz aquela pessoa ter o direito,
Primeiro a gente coloca o fato, segundo o direito e no final a gente faz o requerimento. Esse é um modelo básico de argumentação jurídica dentro dos tópicos dos direitos. Beleza, legal. Aqui ele já dá tudo isso aqui pra gente. Ele vem aqui, ele fala aqui, ó, portanto, mesmo que o contrato de trabalho entre o nome fictício e a Beltrana, que é a empresa, tenha sido verbal e a CTPS não tenha sido assinada, o reconhecimento do vínculo empregatício é devido de acordo com a CLT e a jurisprudência consolidada, uma vez que ficou demonstrado que a reclamante prestou serviços de forma não eventual sob a dependência da empresa e recebeu um salário, caracterizando assim a relação de emprego. Eu, particularmente, no outro teste que eu fiz, eu achei que a resposta foi melhor, porque ele entrou nos requisitos do reconhecimento de vínculo. Aqui ele não se aprofundou tanto, mas de qualquer forma já é uma coisa que pode ser utilizada. Agora a gente vai fazer isso com todos os tópicos. Basta a gente vir aqui, agradecer porque a gente é educado e a argumentação jurídica para o tópico. Vou botar aqui a grafia correta. Salário mínimo, jornada de trabalho eu não vou colocar sobre a gravidez, que é o tópico 4. Vou apertar o Enter, só para a gente fazer um teste aqui. Gravidez e dispensa legal. Aí ele fala o que vai ser abordado nesse tópico. Então, opa, ele bota aqui a previsão legal. Aqui, como eu falei, tá vendo? Ele botou de novo isso aqui são todas essas fundamentações legais aqui estão corretas, tá? O artigo 10, o inciso 2 do ADCT, o 391A da CLT e a súmula 244 também estão corretas. Aqui ele faz um aprofundamento, uma argumentação melhor, bem melhor, na verdade, do que nesse nosso primeiro tópico aqui. E beleza, a gente pode copiar aqui perfeitamente. Vocês vão fazer a adaptação, claro, com certeza, mas aqui você já tem um esqueleto supimpa para ser utilizado e assim por diante. Nós podemos fazer aqui no caso das verbas trabalhistas. Nós vamos colocar aqui é o tópico 5. Vamos ver o que ele vai colocar aqui. Aqui ele listou os direitos, o salário mínimo, como salário 13º. Aqui ele botou salários atrasados, não faz sentido. Férias proporcionais faz sentido. 13º, aviso prévio, multa. Aqui ele não botou o saldo de salário. Aqui ficou faltando o saldo de salário. Aí, o que a gente pode fazer é vir aqui em adicione o tópico entre aspas para ver se ele entende melhor. Saldo do salário. Agora não me recordo a grafia correta, me perdoem por esse erro gramatical. Adicione o tópico saldo de salário. A argumentação acima, por favor, mantendo o decoro. Belezinha, ele vai atualizar. Basicamente ele vai repetir o que já foi mencionado ali acima, fazendo a referência à fundamentação legal. E saldo de salário, ele botou aqui saldo de salário. Basta a gente dar aquela consultada para ver se está tudo certo. Como eu falei, o ChatGPT é uma inteligência artificial e às vezes não é tão consistente. Aqui, no caso, eu não fiquei satisfeito porque eu acho que, por exemplo, aqui eu acho que faltou os artigos e tal. A gente poderia pedir para ele vou aqui, corrija a resposta acima, vírgula, apontando os artigos referentes ao direito pleiteado. Não sei se vai adiantar, mas vamos fazer esse teste.
Ao vivo, ele pede desculpa, porque ele é muito educado. Vamos ver se ele vai aqui. Aqui agora ele botou. Não sei se está correto, não me recordo de cabeça, mas agora ele colocou. No artigo 7º aqui ele esqueceu de botar o inciso. Não botou o inciso aqui. Vamos ver, aqui ele botou o saldo de salário, artigo 462. Beleza, ele só focou no saldo de salário, então belezinha. Mas é aquela coisa, né? A gente tendo o esqueleto já fica mais fácil de se fazer. Eu vou agora pedir aqui, e assim a gente faria com cada um desses tópicos, tá? Eu vou botar aqui e a argumentação referente ao tópico. Vamos voltar aqui em cima, que é onde a gente estava. Agora eu tô com medo dele errar, mas vamos botar aqui estabilidade provisória, então seria o tópico 6. E vamos botar aqui. Ele acertou, estabilidade provisória da gestante. Ele vai aqui. Eu acho que eu já tinha feito esse, né? Eu já tinha feito. E belezinha. Agora, eu quero, como eu falei ali, ele não botou, eu acho que eu falei, não me recordo, mas aqui, nesse caso que nós estamos trabalhando fictício, a gente poderia pedir também, por exemplo, a multa do artigo 467 e a multa do artigo 477. Então vou botar aqui, eu vou criar multa do artigo 467 da CLT. Vou pedir, ele não fez esse tópico aqui, mas eu estou pedindo para ele incluir, e ele vai criar aqui para a gente a fundamentação legal e a argumentação de acordo com a narração dos fatos. Na minha experiência, pelos testes que eu fiz, o ChatGPT não errou no que se refere aos artigos, né, esse tipo de coisa, as súmulas, ele acertou tudo, com exceção dessa última súmula que ele botou lá em cima, que eu não fiz a consulta, mas nos testes anteriores que eu fiz estava tudo correto. Eu acredito que essa é a melhor forma de você utilizar o ChatGPT para fazer a sua petição. Você já tem um modelo pronto, um esqueleto pronto, pelo menos que não é difícil de se fazer, e se ele vai aqui te ajudar na argumentação. Então você vai apenas copiar, colar lá no Word, ou seja lá qual for o editor que você utiliza, e faz a adaptação do que você achar que precisa ser adaptado, que precisa ser corrigido. Essa aqui, para mim, é a melhor forma de se fazer uma petição com o ChatGPT. Agora eu vou mostrar para vocês o primeiro teste que eu fiz e as respostas foram bem melhores. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Aqui, na verdade, essa aqui é a minha outra conta do ChatGPT. Eu tenho duas contas. Essa aqui é a minha conta pessoal, digamos assim. Vocês podem ver, vocês podem pausar e comparar. O prompt foi exatamente o mesmo. A narração dos fatos foi exatamente a mesma. E aqui ele já deu uma resposta que eu achei muito mais completa. O reconhecimento do vínculo empregatício, a mesma coisa, quase tudo na verdade. E aí eu fui seguir o mesmo padrão que a gente fez anteriormente. E eu achei essa argumentação aqui bem melhor. Vocês podem ver aqui, ele botou aqui da prestação de serviço não evento. Aqui foi, no caso, o reconhecimento do vínculo empregatício. Ele fez os tópicos aqui que eu achei que ficou bem bacana. Vocês podem ver aqui. Ele aqui cita a jurisprudência e tudo mais. Depois eu continuei. Aqui o que eu fiz? Ele, nesse caso, ele não fez um tópico sobre as verbas trabalhistas. Ele criou aqui, ó, o 13º proporcional, férias, aviso prévio, multa, e ele não botou o saldo do salário aqui. Aí o que eu fiz? Eu vim aqui e botei. Muito obrigado. Agora criei a argumentação jurídica apontando dispositivos legais pertinentes, aquele mesmo prompt. Botei aqui para o pedido de verbas rescisórias, abarcando os tópicos 3, 4, 5, 6 e adicionando saldo de salário. Aí ele aqui já botou tudo certinho. Aqui a argumentação dele ficou ótima, eu fiz a conferência, tá tudo certinho. Ele botou aqui férias proporcionais, ele até apontou qual era o tópico, e o saldo de salário que não estava relacionado, ele botou aqui adicionado, e também botou certinho
essa argumentação aqui eu achei que ficou top. E aí eu segui. Queria argumentação agora para o tópico 7, que era o tópico da estabilidade provisória. Ele botou aqui e eu fiz a mesma coisa, eu fui indo. E no final eu pedi tudo. Isso aqui foi um teste que eu fiz, eu botei todos os tópicos que ele botou lá. Aqui ele errou, eu botei para ele botar o tópico 9. O tópico 9 era danos morais, salvo engano. Ele foi e botou aqui umas coisas que não tinha nada a ver, aí eu fui e botei. Não, houve um equívoco. O tópico 9 trata apenas do dano moral. Por favor, reformule a sua resposta. Ele foi e botou aqui o pedido de dano moral. Ficou uma argumentação bem bacaninha. Óbvio que a gente precisa sempre fazer aquela conferência, aquela adaptação. Beleza, aí eu botei aqui, muito obrigado. Agora eu gostaria que você criasse para mim a seção de pedidos de acordo com os direitos pleiteados. Beleza, ele criou aqui tudo certinho. Então aqui no caso, aquele outro chat que a gente estava fazendo, eu não estava satisfeito muito com as respostas. O certo a se fazer seria fechar aquele site, excluir o chat, excluir e começar de novo. E aí a gente só precisa copiar, colar, faz aquela adaptação e fica tudo top. Ainda assim, a argumentação anterior estava utilizável, só que caso vocês não gostem, não aprovem o que ele está recomendando, é só iniciar um novo chat e dar essa chance para o ChatGPT se redimir. Eu não recomendo, como vocês viram naquela outra conversa, no outro chat que a gente estava tendo, eu pedi para ele corrigir 2 vezes, no final ele já estava se embananando. Aqui eu fui muito mais, como eu anteriormente estava falando e fazendo ao mesmo tempo, eu não conseguia raciocinar. Aqui, como eu estava fazendo focado, quando eu fui fazer o pedido do saldo salário, ou aqui da multa, eu fui mais específico, entendeu? E eu só pedi para ele corrigir uma vez. Então, se você pedir para ele corrigir até uma vez, eu acho que dá certo. Mais de uma vez, eu acho que ele vai acabar embananando. E eu não recomendo muito. Para mim, essa é a melhor forma de se fazer uma petição com a ajuda do ChatGPT. Não é automatizado, mas se a gente parar para pensar, o trabalho que a gente vai ter fazendo isso é muito inferior ao trabalho que a gente teria de tirar da cachola do zero. Então, é uma bengala bacana, eu acho que vale a pena, sempre fazendo aquela conferência, obviamente, porque o ChatGPT ele não tem pensamento crítico, ele tem um gap de aprendizado e ele não substitui o advogado, o que é mais importante para a gente. Belezinha? Caso tenha ficado alguma dúvida, caso vocês tenham alguma ideia de como fazer isso, caso vocês já tenham desenvolvido um prompt, alguma coisa e quiserem compartilhar, deixa nos comentários abaixo. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, tenham aprendido alguma coisa, deixa aquele like para ajudar a gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!